Bom dia, feliz dia. Hoje, quarta-feira, 19 de abril. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre, o título da lição é Dando Glória a Ele, a Deus. Nós vamos aprender um pouquinho então sobre isso, sobre esse tema aí. Bom, essa expressão aí, de glória a Ele, lá no Antigo Testamento, mostra que ela tem, curiosamente, muitas vezes, mas nem sempre, aparece aí no contexto do juízo divino, que aí você pode ver lá em Josué 7,19, 1 Samuel 6,5, Jeremias 13, verso 15 e 16 e Malaquias 2, verso 2. Assim como no caso da mensagem do primeiro anjo, lá em Apocalipse 14, verso 7, essa ideia também é vista lá em Apocalipse 19, verso 1 e 2, que ele fala assim: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. A lição também pede para a gente ler 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19, 20 e 10, 31. Que essas passagens aí nos ajudam a entender o modo pelo qual podemos glorificar a Deus. Então, a gente vai ler uma passagem aqui, 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, 16, diz assim, ó: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Deus diz então aqui na sua palavra que nós somos o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus está dizendo isso. Então nós podemos aí glorificar a Deus com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo habita em nós, como a palavra vem dizendo, né? E mais, e que ele o nosso corpo é o santuário de Deus, e devemos aí, no nosso comer, no nosso beber, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que você está comendo, o que você está bebendo, né? Tudo isso, ele vai refletir no teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí vai dizer se você está glorificando a Deus no seu corpo ou não. Ou seja, aquilo que você come, aquilo que você bebe, influencia no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e mostra se você está realmente glorificando a Deus no seu corpo ou não, dependendo do que você está colocando, no seu corpo, ou seja, do que você está ingerindo, né? De acordo com Paulo, nosso corpo é um santuário, então nós somos um santuário e morada do Espírito de Deus, um templo santificado pela presença divina. Isso é muito importante, né? As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Quando Deus é o centro de nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele, como nossa alimentação, o nosso modo de vestir também influencia isso, os nossos entretenimentos, né, o que nós estamos fazendo, nossa interação com os outros também, isso influencia. Glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo, por meio de nosso compromisso de fazer a sua vontade na nossa vida. Isso é ainda mais importante à luz do juízo final da terra. Aqui Paulo também, em Romanos 12, versos 1 e 2, ele faz um apelo em relação às nossas escolhas. Olha o que ele fala em Romanos 12, verso 1 e 2. Ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que aqui nós devemos o quê? Oferecer a Deus o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como sacrifício vivo, santo e agradável. E não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. A palavra de Deus diz exatamente isso. Bom, lá no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, para o corpo, nessa passagem aí, que a gente acabou de ler, é dita como somata, cuja tradução mais adequada é a totalidade de quem somos, ou seja, corpo, mente e emoções. Essa expressão culto racional, ou seja, é um ato de adoração inteligente. Em outras palavras, quando fazemos um compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, nosso corpo e nossas emoções a Ele. Isto é, um ato de adoração inteligente. É à luz do juízo priorizar a obediência é uma boa ideia. Então, quando a gente olha para a lição que nós estamos estudando agora, né? E quando a gente tem que dar glória ao Senhor, a gente pensa assim: o que eu tenho feito com o meu corpo? E o meu corpo é o templo do Espírito Santo. O que eu tenho comido, o que eu tenho bebido, o que eu tenho feito com ele? Lembrando que ele é sagrado, né? O Espírito Santo habita em cada um de nós. Será que estamos realmente glorificando a Deus com o nosso corpo, que o Espírito Santo habita em nós? Ou ele está deixando de habitar em nosso corpo e não estamos glorificando a Deus em virtude disso? Pense nisso. Medite nos textos que nós falamos hoje, e que Deus te ajude, me ajude, para que o Espírito Santo realmente esteja conosco e habite em nosso corpo e possamos fazer todo dia a vontade de Deus na nossa vida. É meu desejo, minha oração. Tenha uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira abençoada. É meu desejo, minha oração. Amém.